gente começa falando de uma combinação que pode trazer aí um certo alívio. Avanço da vacinação e uma data com forte apelo comercial trouxeram alguma esperança para o comércio que vem patinando, neste ano. A região da Rua 25 de Março, aqui em São Paulo, amanheceu movimentada com muitos pais que deixaram as compras para a última hora. Depois da chuva de ontem, o sol apareceu tímido entre nuvens na capital paulista. Mas foi o suficiente para trazer com ele a esperança de que as vendas de brinquedos e lembrancinhas hoje serão melhores. Hoje eu vim, a loja estava lotada, mas deu para comprar os brinquedos dos afilhados, sobrinha, filhos. Estou feliz. Eles também acho que estão muito felizes. Estão felizes? Muito. O que você está levando para casa? Patins. E quem que escolheu? Eu. O João Victor, de 13 anos, também se deu bem. Mas a mãe já disse que, para ele, hoje foi a despedida do Dia das Crianças. Queria levar só um, mas daí minha mãe me deu de presente os dois, daí eu falei, eu aproveitei, né? Acho que você fez a coisa certa esse ano. Fiz. Ano que vem eu acho que não vai ter mais. Já vou estar rapaz, então acho que não vou conseguir mais presente. A Karen também deu a contribuição dela para o comércio. Encheu 2 sacolas só de brinquedo. Comprei boneca pra neta, carrinho pro neto, comprei já uns copos descartáveis, comprei até a coleira do cachorro para passear, que é o presente do filho também, que ele é filho. A Ana Luísa escolheu uma boneca e, de quebra, ganhou essa massinha. O pai foi direto na loja onde costuma achar os melhores preços e, mesmo assim, tomou um susto. Então, eu sei que é onde tem o melhor preço, na região. Então, mas agora subiu um pouco. Os preços dos brinquedos subiram mesmo. Dados da Fundação Getúlio Vargas mostram que a inflação do Dia das Crianças, que considera todos os produtos e serviços relacionados à data, avançou 6,18% nos últimos 12 meses. Mas o número é menor do que o Índice de Preços ao Consumidor, que considera todos os produtos e serviços, 9,19%. A associação que representa o centro comercial mais nervoso aqui de São Paulo, que é justamente a região da 25 de Março, tinha a expectativa de que as vendas do Dia das Crianças esse ano empatassem com as do ano passado. Mas o resultado ainda está 5% abaixo disso. E o que pode melhorar esse placar são justamente as pessoas que fugiram da chuva ontem e que hoje estão encarando as compras de última hora. O José Taeverson apertou o passo. Ele quis resolver os presentes das crianças antes do almoço. Lembrancinha, nem que seja coisa mínima, mas tem que lembrar, criança, Dia das Crianças, não pode deixar passar em branco, O Marcelo é dono de loja e porta-voz da Associação dos Lojistas da região da 25 de Março. Ele conta que amanhã já começa a preparação para as vendas de Natal e que o objetivo agora é reconquistar o público perdido na pandemia. Então a gente tem que trabalhar para ter bons produtos, bons preços, investir, treinar para que o consumidor volte. Até porque a gente tem uma batalha contra o e-commerce que ganhou mercado nesses últimos 2 anos aí de pandemia, as pessoas em casa tenderam a comprar mais. Então a gente tem que voltar a contra-atacar nessa batalha, está muito claro isso para as lojas grandes, para as lojas tradicionais de rua. E para conquistar não precisa muito. O brinquedo mais simples, uma bola, já faz a alegria da criançada, dos pequenos e dos maiores, que, como todo mundo, vem sofrendo tanto com essa pandemia. Eles ficam bem felizes mesmo. Uma coisa mínima, mas para eles é muito, Eles estão merecendo. Bastante, bastante. Estão sendo bonzinhos. Falou tudo, Laura. Eles ficam felizes mesmo com coisas pequenas, não precisa de coisas grandiosas, não. Agora, 1h30, vou conversar com a Laura Cassano, que fez essa reportagem aí. Achei o máximo o João Victor, que tem a consciência que ano que vem já está adolescente, que não vai ganhar mais presente. Uma consciência tão pacífica, né, Laura? E, Laura, conta pra gente, 1h30, ainda tem pessoal procurando presente? Você estava na rua, agora está num shopping, é isso? Boa tarde. Oi,
Maju, boa tarde a todos. É isso mesmo, olha, ainda dá tempo sim para comprar o presente do Dia das Crianças. Nós falamos ao vivo aqui do lugar preferido da criançada, num shopping, no Tatuapé, zona leste da capital paulista. Aqui atrás de mim, um parque de diversões. Eles adoram um joguinho eletrônico, não é verdade? Mas a gente chegou mais cedo, aproveitou para dar uma circulada e registrou o movimento nos corredores. Por aqui, a maioria das lojas abre só depois das 2 da tarde, mas muita gente aproveitou para adiantar as compras. E você sabe, Maju, que tem um levantamento feito pela Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings em todo o país, que ouviu 1.200 lojistas, principalmente nas lojas de brinquedos, de roupas, de games. E eles chegaram à seguinte conclusão, que no último fim de semana o fluxo de pessoas aumentou cerca de 30% em relação ao final de semana comum. E você sabe que eles estimam que o faturamento também vai acompanhar e aumentar 30% em relação a esse mesmo período do ano passado. Agora, quando eles comparam com o Dia das Crianças de 2019, ou seja, antes da pandemia, aí a expectativa de crescimento das vendas é um pouquinho mais modesta, da ordem de 6%, Maju. É isso, Laura. Muita gente perdeu renda, né? Muitos pais não têm condição de comprar para a criançada. Obrigada pela participação. E essa gente, né? Esse pessoal que não tem condições de comprar um presente, foi lembrada também este ano. A vizinhança inteira foi convocada. Força nunca é demais nessa hora. É muita coisa, mas a satisfação de estar fazendo isso é grande demais, cara. A gente está levando alegria para as crianças. É o 4º ano seguido que um grupo de jovens da região leste de BH prepara a Festa da Solidariedade no Dia das Crianças. Eles se juntam no feriado com a missão de despertar sorrisos. O caminhão de som vai puxando a carreata, avisando que vem chuva de presentes por aí. Piscina de bolinha, brinquedos infláveis, pula-pula, pintura corporal, tudo de graça no dia de diversão, organizado em um parque ao ar livre em São Luís, Maranhão. Oportunidade também para os pais ficarem mais perto dos filhos. Bom, a gente voltar a ser criança é bom demais. Ele dá atenção, fala que é errado, certo. É sempre bom ficar com a família e é legal, muito bom. Em Sergipe, uma das festas do Dia das Crianças mais tradicionais é em Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju. Há 30 anos, um vendedor de picolés organiza a entrega de presentes e lanches para crianças da comunidade e da creche que ele fundou com a ajuda de doações. A ajuda chegou a 400 famílias. Com sol, com chuva, com frio, de qualquer jeito o pão chega aqui para os pequeninos, olha só. Há 10 anos, a Associação Pequeninos do Amor se reúne no dia 12 de outubro para levar doações de comida e brinquedos para famílias de Belo Horizonte. Mas para o Alex, são os voluntários que recebem a ajuda. Nos ajuda muito a ser mais humano, a ver a dificuldade do outro, né? E a gente também recebe muita ajuda também. Dali Alex, dali voluntários. 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, né, padroeira do Brasil. Os católicos fazem romarias até o santuário em Aparecida, no interior aqui de São Paulo. E é lá que está a nossa repórter, a Thalita França, que mostra a movimentação. Nossa Senhora Aparecida, dia de hoje, na Basílica e com máscara, álcool em gel, né, distanciamento. Thalita, bem-vinda, boa tarde. Vários cuidados, né, Maju? Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o jornal hoje. Olha, eu estou falando de dentro da igreja do Santuário Nacional, onde as pessoas estão chegando e se preparando para a missa de logo mais, a missa das 2 horas da tarde. E essa é justamente a novidade esse ano, né? O retorno do público nas celebrações. No ano passado, a gente relembra aqui que por causa da pandemia, os devotos não puderam participar presencialmente. Bom, o Santuário Nacional programou então 14 missas durante todo o dia e a previsão é que pelo menos 30 mil pessoas passem por aqui hoje. Os devotos começaram a chegar logo cedinho, viu, gente? Ainda de madrugada. E claro que um dos locais mais visitados é o nicho, onde fica a imagem de Nossa Senhora. Os devotos fazem fila ali e sempre se emocionam bastante.
Olha, no pátio do Santuário Nacional, muita gente também fez fila para poder participar da principal missa do dia, a missa das 9 da manhã. É que tem limite de público esse ano. A igreja do santuário aqui onde a gente está tem capacidade para 35 mil pessoas. Só que esse ano só podem participar das missas 2.500 pessoas. A programação está extensa, segue até às 7 horas da noite com uma missa e depois tem encerramento com queima de fogos. E aqui na cidade de Aparecida, no interior de São Paulo, vem gente do Brasil inteiro, de vários cantos. São várias histórias, né? São devotos aí que vêm para agradecer, fazer algum pedido ou simplesmente homenagear Nossa Senhora Aparecida. Vamos ver. A aniversariante do dia foi recebida com festa. As promessas acompanham os romeiros em todos os espaços do santuário. Já tem 5 anos seguidos que eu venho, né, exceção do ano passado. É o cumprimento de uma promessa, de um concurso público que eu fui aprovado. E gratidão a Deus, Nossa Senhora Aparecida. É bom a gente ver que a fé ainda está presente no coração de muitas pessoas, né? Por onde os fiéis passam, o sentimento de gratidão está no coração deles. O Luciano é fisioterapeuta na Santa Casa de São Paulo e caminhou até o Santuário Nacional para agradecer. Não tenho como mensurar a gratidão de estar aqui para acender uma vela, para agradecer, só pensando nas coisas que se passaram dentro da minha vida, dentro da minha família, amigos. Este é um dos locais mais movimentados aqui no santuário, principalmente no dia da padroeira. Muitos fiéis se espremem aqui para ter esse encontro. É a oportunidade de ficar pertinho da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E esta é a imagem original, que foi encontrada pelos pescadores em 1717. Para quem está longe de casa, este é um encontro que aquece o coração. Para mim é especial porque eu passei por um problema de saúde em 2017 e foi através dela, né, que eu fiquei curado e me comprometi a estar aqui todo dia 12 para agradecer. A Roseli veio agradecer a cura da Covid-19 dela e da família, mas o agradecimento não ficou apenas na saúde. Também vim agradecer por essa maravilha da gente estar podendo aqui na cidade receber novamente os turistas, né? Porque aqui a gente depende muito do comércio, né? E assim, é muito gratificante tê-los aqui novamente perto da gente. Depois de um ano tão difícil, é com emoção que a Edileuza fez a passagem em frente à Santa de joelhos. Ela também sobreviveu à Covid-19 e hoje tem muito para agradecer. Fiquei à beira da morte. Eu pedi ela pela minha vida, porque eu precisava ver minhas filhas ainda, minhas netas. E eu estou aqui pagando, agradecendo. Gratidão por ela ter me ajudado, ter me tirado daquele leito. E na missa de hoje, o arcebispo de Aparecida, que é o Dom Orlando Brandes, defendeu a união do povo brasileiro e a construção de um país sem ódio, armas e mentiras. Para que juntos construamos então um Brasil, pátria amada. E para ser pátria amada, não pode ser pátria armada. Para ser pátria amada, seja uma pátria sem ódio. Para ser pátria amada, uma pátria, uma república sem mentira e fake news. Pátria amada, sem corrupção. E pátria amada com fraternidade, fratelli tutti, todos irmãos, construindo a grande família brasileira. Agora a gente vai até Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia, porque por lá também é dia de homenagens à Nossa Senhora Aparecida. Quem conta pra gente é a repórter Marta Ortega, que está num lugar bonito. Onde é aí, Marta? Bem-vinda, boa tarde.
Oi, Maju, boa tarde. A Gruta do Bom Jesus da Lapa, um lugar muito conhecido de peregrinação, e já são exatos 330 anos de peregrinação. Vou contar um pouquinho dessa história para vocês, que começou com aquele cara ali, ó, o Fernando Corrêa vai mostrar para gente, o peregrino Francisco de Mendonça Mar. Ele que se despojou dos bens e saiu andando com as imagens de Nossa Senhora da Soledade e também do Bom Jesus pelo sertão. E chegando aqui nessa região, ele encontrou esse morro aqui de 93 metros de altura. Ele resolveu se instalar nesse morro, passou a vida toda aqui e viveu dentro de uma das grutas. São 9 grutas dentro desse morro e ele viveu ali dentro. Esse morro também, nesse ponto, ele fazia o bem para muitas pessoas necessitadas aqui na região. E aí as pessoas começaram a procurar por ele, né? A fama dele começou a crescer e aí deu início a essas romarias, até mesmo por conta dos santos que ele colocou ali dentro dessa gruta. O pessoal então agora continua acompanhando essas romarias. Hoje as homenagens foram para Nossa Senhora Aparecida, os sinos tocaram bem cedinho aqui na esplanada e milhares de pessoas puderam participar de uma missa solene que aconteceu às 6h45 da manhã. Tinha 1000 pessoas aqui dentro, nesse espaço onde a gente está, e pessoas devidamente credenciadas até por conta da pandemia. Mas outras 4.000 pessoas do lado de fora lá, por conta também aí de acompanhar esse evento. Agora à tarde, Maju, às 3 horas, tem o Terço da Misericórdia e por volta das 5 horas da tarde, aí sim, a imagem da Santa vai sair dali de dentro da gruta e percorrer as principais ruas da cidade sem a presença dos romeiros. É uma festa muito linda, é muito legal de acompanhar. Volto com você, Maju. Muito bonito mesmo. Obrigada, Marta. E ó, muita gente botou o pé na estrada, né? Neste feriado, o movimento nas rodovias federais aumentou, principalmente porque muitas cidades voltaram a receber visitantes, a abrir as portas para o turismo. E por isso os motoristas precisam tomar muito cuidado, redobrar aí a atenção ao pegar a estrada. O repórter Honório Jacometo está lá na BR-060, que liga Goiânia a Brasília, e fala da movimentação. Daqui parece que está tranquilo aí o movimento na estrada. Honório, boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde para você, para todo mundo. Você está certinha, viu? O movimento está tranquilo nesse momento. Agora, tendência é que esse fluxo de veículos aumente no transcorrer da tarde, já que muita gente deixa para voltar para casa nos últimos instantes para aproveitar exatamente todo o feriado. Por isso, aqui na BR-060, esse daqui é o sentido de quem está saindo de Goiânia e indo para Brasília. Está tudo muito tranquilo. Mas a Polícia Rodoviária Federal faz um alerta, porque existe a previsão de chuva e a pista molhada fica muito mais complicado. É preciso ter mais atenção na hora de dirigir. Em todo o país, os agentes da Polícia Rodoviária Federal estão parando os motoristas, conversando, orientando e também fiscalizando para que todo mundo tenha uma viagem tranquila. E esse trabalho que tem sido feito já rendeu números positivos. Olha só, o número de acidentes teve uma redução de 27% em relação ao mesmo período do ano passado. As mortes nas rodovias federais também caíram 20% na comparação com o feriado de 12 de outubro de 2020. Mas os flagrantes de imprudência, de um motorista desrespeitando a sinalização, andando acima da velocidade, sem cinto de segurança, forçando ultrapassagem, olha, esses flagrantes, infelizmente, continuam sendo registrados em várias partes do país, em várias estradas, e é justamente isso que a gente vai ver agora na reportagem. Na rodovia, o perigo dura alguns segundos. Nesse flagrante na BR-050, que liga Minas a Goiás, o carro ultrapassa na faixa contínua, perto de uma curva, e por muito pouco não acontece o acidente. Nesta outra rodovia, a BR-153, em Goiás, os motoristas de 2 caminhões fazem uma disputa para ver quem acelera mais. Em determinado ponto da BR, um deles sai para o acostamento para tentar a ultrapassagem e quase bate de frente numa carreta que vinha no sentido contrário. Isso é a sensação da impunidade. É a impunidade que está matando.
Ainda na BR-153, o motorista dessa caminhonete acabou morrendo depois de perder o controle e capotar várias vezes. Os motoristas desrespeitam as leis de trânsito. Por a gente ser um automóvel menor, eles não respeitam, faz ultrapassagem perigosa. Quando tem a terceira faixa, eles não querem obedecer, acha que porque tem uma segunda faixa, eles querem ultrapassar e a gente fica a mercê, né? O resultado desses acidentes é evidente. Por isso que a fiscalização de veículos pesados é fundamental. Você vai ter sempre um grau maior de violência no trânsito conforme a punição. Se você não pune, punir é uma forma de educar. Se você não pune, você deseduca. A Polícia Rodoviária Federal vai fechar o balanço desse feriado de 12 de outubro só amanhã. Mas os policiais já notaram que, além do excesso de velocidade e da falta do cinto de segurança, as ultrapassagens proibidas continuam sendo uma das infrações mais comuns, que geralmente resultam em acidentes graves com mortes. E as imprudências no trânsito não param por aí. Estes homens eram transportados em cima da carga de melancias. O carro parado estava cheio de problemas. Não tinha estepe, foi adaptado irregularmente para rodar a gás e o licenciamento estava vencido. Imprudências, mais imprudências e principalmente falta de atenção. No ano passado a pandemia estava no seu auge, pouca gente na estrada. Agora o movimento é praticamente o dobro do ano passado. Com isso, as infrações aumentaram por conta da irresponsabilidade de alguns motoristas. E o transporte clandestino de passageiros está na mira de uma operação nacional neste feriado. Um dos pontos da fiscalização fica numa rota para Foz do Iguaçu. É lá que está a repórter Franciele Lopes. Boa tarde, Franciele. Oi, Maju, muito boa tarde. São 27 pontos de blitz em todo o Brasil. Essa operação é liderada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, que é responsável pela fiscalização dos serviços de transportes. Os fiscais abordam principalmente ônibus que transportam passageiros. De acordo com a agência, essa operação começou na sexta-feira, no início do feriado prolongado, e até domingo, 938 veículos foram fiscalizados e 60 apreendidos. Aqui na região de Foz do Iguaçu foram 3 ônibus até agora. Um deles veio de Minas Gerais e foi apreendido no fim da manhã de hoje por transporte irregular de passageiros. Eram 40 passageiros. Em outro, os fiscais encontraram irregularidades que podem colocar em risco a vida de muita gente nas estradas. Um ônibus que fazia o transporte irregular de passageiros do Rio Grande do Sul para o Paraná foi flagrado em Foz do Iguaçu com o disco do tacógrafo totalmente irregular. Esse disco aqui ele é usado por um prazo de apenas 24 horas. Só que tem uma informação aqui, tá um pouco ruim de vocês verem, mas eu tirei uma cópia, ele está datado de 7 de abril de 2018. A gente está no dia 10 de outubro de 2021. Esse equipamento, esse disco, ele está sendo utilizado há mais de 3 anos dentro do veículo. O veículo foi apreendido. Em casos assim, a empresa do transporte clandestino é obrigada a pagar novos bilhetes a todos os passageiros em ônibus regulares. De acordo com a ANTT, o risco de morte em acidentes com ônibus clandestinos é 4 vezes maior do que em viagens regulares. O que a gente está trabalhando em cima aqui é o transporte clandestino, é para coibir o transporte clandestino, que são os operadores, ônibus, vans, veículos de passeio, que operam fora do sistema, que operam sem licença de viagem da ANTT, que operam sem nenhum controle de manutenção, de segurança veicular, de jornada de trabalho de motorista, né, que geram um risco muito grande de acidente para o passageiro e para quem está no serviço de transporte. Até agora, a Operação Centauro já aplicou mais de R$ 1.600.000 em multa em todo o Brasil. Os pontos com maior número de apreensões ficam no Triângulo Mineiro, em Itatiaia e Três Rios, no Rio de Janeiro, em Água Doce, em Santa Catarina. O trabalho dos fiscais da ANTT e de agentes da Polícia Rodoviária Federal, das Polícias Militares e do DR continua pelos próximos dias. Em Foz do Iguaçu, o ônibus que o Marcos dirigia foi abordado e ele deixa o exemplo. Nenhuma irregularidade foi encontrada. Desde segurança, tudo, documentação, né? Todo um processo aí bem
Bem rígido, bem rígido. No entanto, olha o tanto de documentação que eu tenho aqui, né? E é dessa forma que funciona. E é muito bom essa NTT fiscalizando dessa forma aí, né? Um caminhão invadiu uma casa e deixou 4 crianças que brincavam no quintal feridas. Isso foi na cidade de Castro, que fica no interior do Paraná. Os bombeiros dizem que o caminhão ficou sem freio e o motorista pulou do veículo antes da batida. O caminhão acertou o muro, que acabou atingindo as crianças que tinham idades de 2, que tem há 9 anos. 3 precisaram ser levadas para uma unidade de pronto atendimento e se recuperam bem. Que bom, gente, ainda mais nessa data, né? Que bom que se recuperem assim. E o motorista que não sofreu ferimentos foi levado para a delegacia, onde fez o teste do bafômetro. Como deu negativo, ele foi liberado. Em São Paulo, o Globocop flagrou 2 bailes funk no meio da rua hoje cedo. Os bailes na zona leste da capital paulista estavam separados por 2 quadras. Às 7 da manhã, minha gente, ainda tinha pessoal dançando e até brigando no meio da aglomeração. Como sempre, também um monte de jovens de moto, fazendo aquelas manobras e barulho, incomodando ainda mais os moradores da região. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que a Polícia Militar tem um mapa de onde são feitos esses bailes, que age para evitar que eles comecem. Mas, uma vez que as ruas já estão tomadas, a polícia só cerca. Isso é para evitar tragédias, como a de Paraisópolis, onde 9 jovens morreram em dezembro de 2019 durante uma ação policial no meio do baile. E falando em Paraisópolis, o Globocop também flagrou o fim do baile da 17, hoje cedo. Do alto deu para ver muito lixo na rua e essa jovem aí andando de moto sem capacete, como você está vendo. Vizinhos desses bailes contam um pouco de como é ter uma festa dessa do lado de casa. Começou às 11 horas, eles se esconderam, que eles se escondem, né? Fácil se esconder aqui. E depois a polícia foi embora e eles voltaram. E é um inferno, a gente não tem paz. Ninguém dormiu. Além do som alto, as motos, foi difícil mesmo. Tem que criar um jeito da moçada se divertir, mas sem incomodar também a vizinhança, porque é difícil. Bom, falar de taxa de transmissão do novo coronavírus aqui no Brasil caiu e atingiu o patamar mais baixo desde abril do ano passado. Na última atualização, a taxa, que é medida pelo Imperial College, lá de Londres, estava em 1,04. Agora está em 0,6. Isso quer dizer que, atualmente, em tese, cada 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para outras 60 pessoas. Quando a taxa R, né, fica abaixo de 1, significa que a transmissão do coronavírus está desacelerando. E essa redução tem relação direta com o avanço da vacinação, né? Então, a gente vai ver os números da campanha de imunização, balanço do consórcio de imprensa com os estados, que mostra o seguinte: o Brasil registrou, em 24 horas, 315.979 vacinados com a primeira dose, 467.829 com segunda dose ou então dose única e 59.387 com a dose de reforço. Total do dia ficou em 843.195. Até agora, 149.684.859 pessoas tomaram a primeira dose. Isso equivale a 70,17% da população, mas, como você já sabe, a gente está cansado aqui de repetir, repete sempre, a proteção máxima só vem 2 semanas depois da segunda dose ou da dose única. E nessa situação estão aqui 46,72% da população. Olha só, são quase 100 milhões de brasileiros com 2 doses ou dose única. Exatamente, 99.657.382. Se chegou a hora de tomar sua segunda dose, vai lá e procura um posto de saúde. Temos aqui 2.404.156 que tomaram a dose de reforço, equivalente a 1,13% da população. Agora, a vez do mapa. O mapa a gente vê aqui, onde tem o verde mais escuro, são os estados mais adiantados na vacinação completa. 5 primeiros: São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Espírito Santo.
Ainda falando de vacinação, 9 capitais não interromperam a vacinação contra a Covid neste feriado, não. Recife é uma delas, é para lá que a gente vai com a Meire Lanunci, que conta como é que tá a movimentação hoje no feriadão. Tem gente procurando para receber vacina no braço? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Aqui no Recife, a vacinação segue normalmente nos 26 pontos espalhados pela cidade, incluindo os drive-thrus. A gente está agora num desses pontos que fica no Centro de Tecnologia, no bairro do Recife. Esse ponto é bastante procurado pelos jovens. Agora, hoje está muito tranquilo porque é feriado, né? Muita gente está procurando aí o solzão de Pernambuco, na praia, nos parques, mas ninguém pode esquecer o compromisso com a saúde. As regras de segurança em saúde, as regras sanitárias, o plano de convivência com a Covid-19. A vacinação aqui vai até às 6h30 da noite. E aí quem está se preparando agora para tomar a vacina no braço é o Dilson. Ele é policial, me disse que está aproveitando aí a folga para tomar a segunda dose. A mulher dele está lá fora esperando. Eita, momento bom danado, né? Olha o alívio. Ai, Jesus. Coisa boa, Maju. Aqui na capital pernambucana estão sendo vacinadas todas as pessoas a partir de 12 anos de idade. Nesses adolescentes só pode ser aplicada a Pfizer, mas nos postos tem também Coronavac, AstraZeneca e a Janssen. Para se vacinar no Recife, é preciso fazer um cadastro pela internet e agendar. Esse cadastro também lembra a data para tomar a segunda dose ou a dose de reforço. E aí essa dose de reforço aqui está sendo aplicada em pessoas a partir dos 60 anos e nos imunossuprimidos, que são aquelas pessoas que têm baixa imunidade. Além aqui do Recife, pelo menos outras 8 capitais não interromperam a imunização nesse feriadão. Importante lembrar que aqui no Nordeste, Fortaleza, Natal, também Fortaleza, Natal e outras capitais, como por exemplo Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Boa Vista, São Paulo, Maceió também aqui no Nordeste está imunizando. E é muito importante a gente lembrar que a vacinação precisa seguir a todo vapor, né, Maju? Porque a cada dose aplicada é aquele sentimento de um passo dado para sair dessa pandemia. Maju. É isso, né? É o coletivo aqui que está em jogo. Então vamos lá, ó. Fortaleza, Natal, Maceió, Recife, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, São Paulo e Boa Vista. Está numa dessas capitais? Não tomou vacina? É sua vez, vai lá e toma. Obrigada. Agora a gente vai para o telão, porque tem os dados mais recentes da pandemia no país, reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa com as secretarias de saúde. A gente começa pela média de casos, que foi a menor desde 20 de maio do ano passado. São em média aqui, olha lá, ó, 14.896 casos de Covid, uma queda de 22% em 2 semanas. Então, estamos aqui abaixo da marca de 15 mil casos. Em 24 horas, o país registrou 7.211 casos, chegando aqui a um total de 21.581.094. De domingo para segunda-feira, foram registradas 219 mortes. São 601.266 vítimas da Covid desde o início disso tudo. Média de mortes também tem queda de 23% aqui, olha, em 2 semanas. Então, são em média 440 mortes por dia. É o 8º dia seguido abaixo de 500 mortes. No mapa, a situação pelos estados brasileiros, 7 aparecem com alta, 4 estados e o Distrito Federal em estabilidade e 15 em queda. Mais detalhes sobre a situação do seu estado você confere em g1.com.br/coronavírus. Falar de CPI, porque a cúpula da CPI da Covid desistiu de ouvir o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na próxima segunda-feira. Seria o 3º depoimento do ministro a essa comissão, mas no lugar de Queiroga, a CPI quer ouvir o médico Carlos Carvalho. A repórter Gioconda Brasil conta pra gente sobre essa mudança. Oi, Gioconda, boa tarde. Maju, boa tarde a você, boa tarde a todos. Carlos Carvalho é o coordenador do grupo de especialistas da Conitec, que elaborou um relatório contrário ao chamado kit Covid. Esse relatório iria ser votado na reunião da Conitec da semana passada, mas foi retirado de pauta. A Conitec é a comissão que assessora o Ministério da Saúde na elaboração de protocolos clínicos. E a CPI fez essa troca porque, primeiro, acredita que o ministro Marcelo Queiroga não tem mais o que contribuir com
as investigações e, segundo, porque espera aprofundar a suspeita de que houve interferência política na decisão da Conitec. Que ele faça um depoimento verdadeiro, né, e diga para a Comissão Parlamentar de Inquérito e para o Brasil o que é que, na verdade, aconteceu nos bastidores dessa reunião do Conitec, que estava sendo anunciada há muitos meses, tanto pelo Queiroga quanto pelo governo. Na sexta-feira agora, a CPI vai fazer uma reunião por videoconferência para votar o requerimento de convocação de Carlos Carvalho. Ele vai ser ouvido na segunda-feira de manhã. À tarde serão ouvidos representantes de entidades que representam, na verdade, famílias e vítimas da Covid-19. A leitura do relatório de Renan Calheiros foi mantida para terça-feira da semana que vem, dia 19, e a votação do documento para quarta-feira, Maju. Obrigada, viu, pelas informações, Gioconda. E um relatório de parlamentares do Reino Unido fez duras críticas às primeiras respostas do governo britânico à pandemia de Covid. Segundo os parlamentares, o governo demorou a impor medidas restritivas. Daria para comparar com um jogo de futebol, daqueles com dois tempos totalmente diferentes. Um marcado pelo fracasso, outro pela eficiência, com gols. Foi assim que um ex-ministro da Saúde resumiu o inquérito elaborado por uma comissão de parlamentares. Os primeiros casos de Covid no Reino Unido surgiram em janeiro de 2020, quando a China e outros países asiáticos já adotavam o confinamento. O primeiro-ministro britânico fazia graça. Chegou a dizer que cumprimentou pacientes com Covid num hospital. Enquanto Boris Johnson minimizava a ameaça, o público assistia incrédulo a cenas de hospitais lotados e médicos atordoados na Itália. Em 16 de março, cientistas britânicos recomendavam com veemência as medidas restritivas, mas elas só foram adotadas uma semana depois. Na contramão do que acontecia na Ásia e em alguns países europeus, as fronteiras britânicas continuavam abertas para turistas e para o vírus. Segundo o relatório, essa demora em impor o distanciamento social e o lockdown total na Inglaterra custou milhares de vidas, principalmente em lares de idosos. E se traduziu num dos maiores fracassos da história da saúde pública britânica. Em abril de 2020, a realidade se impôs. Boris foi infectado, passou uma semana internado e mudou o tom. Injetou dinheiro no desenvolvimento de uma vacina e apostou em imunizantes que ainda não tinham sido aprovados. Paralisou o país com 3 lockdowns severos e gastou mais de 70 bilhões de libras para financiar salários e salvaguardar quase 12 milhões de empregos. Uma ajuda financeira que só deixou de existir esse mês. O inquérito de 150 páginas, intitulado Lições Aprendidas, aponta essas atitudes, apesar de tardias, como sucessos na luta contra a Covid. Mas o gol mais bonito desse segundo tempo é, sem dúvida, a campanha de vacinação. O Reino Unido foi um dos primeiros países a vacinar e tem hoje quase 70% da população totalmente imunizada. Nas palavras dos parlamentares, a pandemia, que matou mais de 150 mil pessoas aqui e quase 5 milhões mundo afora, foi o maior desafio em tempos de paz do último século. Em maio desse ano, o primeiro-ministro britânico assumiu toda a responsabilidade e pediu desculpas pelo sofrimento coletivo do país. E líderes das potências que formam o G20 estão reunidos virtualmente em uma cúpula que é extraordinária para discutir a situação humanitária no Afeganistão. Em outro evento, a Acnur, que é aquela agência da ONU para questões que são relacionadas a refugiados, falou com jornalistas sobre a situação do país. Então eu vou falar aqui com a nossa correspondente, a Bianca Rotier, que traz para a gente, o que foi discutido aí durante a reunião do G20. Oi, Bianca, boa tarde.
Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Pois é, olha, uma corrida contra o tempo foi o que disse hoje de manhã um porta-voz da Agência das Nações Unidas para Refugiados numa entrevista direto de Cabul para jornalistas credenciados na ONU em Genebra, aqui na Suíça. Agora, caso contrário, nas palavras dele, com a aproximação do inverno e temperaturas perto de 0 grau à noite, as consequências podem ser terríveis. E justamente por isso, a atenção estava voltada para a reunião virtual organizada pela Itália, que está na presidência rotativa do G20. O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, classificou a reunião como um sucesso, mesmo com a ausência de líderes importantes como o presidente chinês Xi Jinping e o russo Vladimir Putin. A Rússia e a China são contra a postura ocidental de impor condições ao Talibã para oferecer ajuda. O primeiro-ministro italiano disse que os países do G20 precisam manter o contato com o governo do Talibã, sim, mas que isso não significa que o governo desse grupo radical seja formalmente reconhecido. A primeira-ministra alemã Angela Merkel seguiu uma linha bem parecida e reafirmou que vai dar um grande apoio financeiro. A União Europeia anunciou uma nova ajuda de emergência de 700 milhões de euros para o Afeganistão e para países vizinhos. Com a promessa anterior de 300 milhões, o financiamento total liberado pelo bloco chega a 1 bilhão de euros. A maior parte vem justamente da Alemanha. E nessa reunião houve um acordo unânime entre os participantes do G20 sobre a necessidade de enfrentar a crescente crise humanitária e ajudar a proteger as mulheres no Afeganistão. E nesse sentido, Maju, o papel da ONU é absolutamente central para fazer a ponte. É isso mesmo, Bianca. Olha, e o Brasil foi representado nesse encontro pelo ministro das Relações Exteriores, que é o Carlos França. Hoje, o chanceler reforçou a necessidade de agir contra a possível crise humanitária e em favor do desenvolvimento socioeconômico do Afeganistão. E representantes da União Europeia vão se juntar a autoridades americanas nos encontros com o grupo Talibã, lá no Catar. O país mergulhou no caos, depois da retirada das tropas da força de coalizão, que eram lideradas pelos Estados Unidos. O governo norte-americano mantém esses encontros desde o fim de semana. Então, a gente vai para Nova York falar com o nosso correspondente, o Felipe Santana, sobre esse assunto, porque o que vem sendo discutido aí nesse encontro do G20? Boa tarde, Felipe. Oi, Maju. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse encontro é entre americanos e europeus lá no Catar, né? E o que o Talibã quer é a mesma coisa que ele está querendo no G20, que é reconhecimento internacional, né? Para enfrentar essa crise em que o país está mergulhado. E nenhum país reconhece o governo interino do grupo até agora. O que está acontecendo, então, é um passo importante, reunião dos Estados Unidos e Europa, em que cada um vai colocar seus interesses na mesa. É o primeiro encontro desse tipo desde a tomada de Cabul pelos talibãs. Os Estados Unidos querem que o grupo garanta uma série de coisas. 1, que quem quiser deixar o Afeganistão vai poder. 2, que as mulheres tenham seus direitos respeitados. E 3, que a entrada de ajuda humanitária seja facilitada. Também é importante, tanto para os Estados Unidos quanto a Europa, que o Talibã se comprometa a evitar que o território vire um santuário para organizações terroristas internacionais. Os líderes europeus dizem querer, acima de tudo, evitar um colapso agora do Afeganistão, porque a situação lá está muito complicada, e para isso já anunciaram, como a Bianca falou, um desbloqueio de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, quase 6 bilhões de reais em ajuda humanitária para o país. A retirada de pessoas que ajudaram os Estados Unidos durante os 20 anos em que as tropas permaneceram no Afeganistão continua a ser um grande desafio para o governo do presidente americano Joe Biden. São histórias de pessoas realmente próximas ao governo americano, até mesmo do presidente Joe Biden, que ficaram presas no país e se sentem ameaçadas, como essa, por exemplo, que eu vou contar. Em 2008, o Joe Biden era senador. Ele foi ao Afeganistão. Lá ele estava se deslocando de helicóptero quando começou uma tempestade de neve e eles foram obrigados a fazer um pouso de emergência num vale onde estavam sujeitos a uma emboscada. Quem os ajudou a sair de lá foi o intérprete afegão que tinha sido contratado pelos americanos, o Aman Khalili. Desde agosto, ele estava tentando um visto para sair do Afeganistão porque não se sentia seguro lá e agora finalmente conseguiu, está indo para o Paquistão, agradeceu a ajuda do alto escalão do governo americano. Maju. Como nosso colega aqui, Alan Severiano, estava conversando comigo, isso dá série, dá filme, dá livro aí essa história, viu, Felipe? E eu confundi aqui, porque G20
porque o G20 também está tratando do Afeganistão, mas não é esse encontro sobre o qual você falava aí no Catar. Obrigada, viu? Bom trabalho para você. E ainda hoje, a polícia dos Estados Unidos investiga mais um ato de violência policial contra um negro. O homem paraplégico foi arrancado do carro pelos cabelos e algemado no chão. E a seguir, brasileiros investigados pela chacina no Paraguai vão ser expulsos do país vizinho. O risco do atraso nas mamografias. Quase metade das mulheres não fez o exame de rotina por causa da pandemia. E os 90 anos do Cristo Redentor. A gente conta as histórias do passado e os eventos para festejar esse aniversário. Até já! De volta para falar sobre um exame importantíssimo para nós mulheres, porque quase metade das brasileiras deixou de fazer a mamografia de rotina no ano passado. Isso segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia. A estimativa é que 20 mil novos casos de câncer de mama deixaram de ser diagnosticados. Agora, no Outubro Rosa, hospitais e clínicas estão fazendo campanhas para atrair quem ficou com o exame atrasado. A Eliane fez uma viagem de 150 quilômetros até Fortaleza para fazer o exame de mamografia. Rotina que ela repete há 11 anos, desde que detectou nódulos na mama. Eu comecei a fazer com 35 anos, porque o médico suspeitava que podia ser algo a mais, né? Mas graças a Deus não foi, e desde então eu continuo fazendo acompanhamento. O hospital onde ela foi encaminhada aumentou para 600 o número de mamografias que poderão ser realizadas em outubro. A Rosilene veio fazer o exame pelo 2º ano consecutivo. Se detectar e já prevenir, né? Não deixar para trás, porque vai aumentando e é bom pegar do começo. A campanha de combate ao câncer de mama, agora no mês de outubro, conscientiza sobre a importância da mamografia e convoca as mulheres que deixaram de procurar as unidades de saúde por causa da pandemia e estão com exames atrasados. Só este hospital aqui oferta 350 exames por mês, mas a média mensal realizada este ano, entre janeiro e setembro, foi bem menor. Somente 133 mamografias. Em todo o Brasil, a procura por esse tipo de exame diminuiu. No Ceará, no primeiro ano da pandemia, a queda foi de quase 40%, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. E isso mesmo a mamografia anual, sendo o exame mais eficiente para diagnosticar o câncer de mama. O exame de toque é uma forma de autoconhecimento, ele complementa o estudo da mama da mulher, mas ele não substitui a mamografia. É importante repetir, um nódulo só é palpável quando ele tem acima de 1 centímetro. E a mamografia consegue detectar lesões de até 1 milímetro. Então é muito importante esse diagnóstico precoce. Nesta clínica particular, agora em outubro, cada mamografia feita se reverte em outra para mulheres em situação de vulnerabilidade. A dona Marleide, aos 46 anos, foi beneficiada e vai fazer a mamografia pela primeira vez. Eu sei o quanto é importante, porque a gente precisa, né, saber o que se passa no corpo da gente, né, principalmente nós mulheres. Nesse grupo de mulheres, todas compartilham a experiência de ter enfrentado e vencido o câncer. Elas também estão em sintonia com o esporte que praticam para cuidar do corpo e mostrar o caminho da superação. Todas as mulheres passaram pelo mesmo processo, né, e são muitas trocas que são feitas, né, cada uma se olha com admiração. E aqui é uma energia forte quando a gente se une, viu? E hoje o prazer de viver, até o ar que eu respiro é de gratidão. É a rede, né? Uma segurando a mão da outra, é isso. Ó, tem aniversariante hoje. Um cartão postal do Brasil está completando 90 anos. Muita gente aproveitou que o tempo abriu no Rio de Janeiro e correu para perto do aniversariante, que é o Cristo Redentor. Marina Araújo também tá lá. Eu tô vendo aqui, tá aberto, pero no mucho, né? Tem umas nuvens aí, mas tá lotado de gente, né? Cristo merece, Marina. Boa tarde. Olha, Maju, tá assim, ó, muita gente veio visitar essa imagem do Cristo Redentor, o grande aniversariante do dia, 90 anos que ele está aqui, né, abençoando essa cidade, esse Brasil inteiro. Agora é o seguinte, fez frio, ventou, garoou,
mas aí as nuvens se dissiparam e essa linda imagem se abriu para a gente. São 38 metros de altura. É uma imagem tão impactante que emociona muita gente. Emociona tanto que teve até pedido de casamento hoje aqui. Foi, e a noiva, ela aceitou casar, né? Então, ficou feliz o marido e a mulher são colombianos. Então, a gente mostra aqui, o Jorge Bonac, nosso repórter cinematográfico, a quantidade de gente que veio visitar o Cristo Redentor. Gente de tudo quanto é lugar do país e do mundo. Tem gente chamando o Cristo Redentor de Christ the Redeemer, Cristo Redemptor, Cristo é Redentor, Cristo Redentore. Tem todas as línguas aqui. E não é só pelo Cristo, né? Olha essa imagem linda, paisagem do Rio de Janeiro. Aqui a gente tem ao fundo Pão de Açúcar, lá atrás tem Niterói, dá para ver as praias daqui de cima também, Zona Sul, Zona Norte da cidade. E mais cedo, né, alguns minutos atrás, a gente teve uma surpresa aqui durante essa visita. Foi a Esquadrilha da Fumaça que veio fazer uma homenagem merecida ao Cristo Redentor. Os aviões passaram aqui pertinho, e aí todo mundo ficou emocionado, todo mundo gritou, todo mundo tirou foto, todo mundo quis registrar esse momento especial, esse dia muitíssimo especial, que é 90 anos de Cristo Redentor. Agora, mais cedo, o tempo estava tão estável, que tinha menos gente aqui, agora aumentou. Mas aí a festa, né, aquela grande comemoração, foi transferida para a Catedral Metropolitana, para ter segurança de que a gente ia comemorar aqui no Rio de Janeiro essa imagem e esse aniversário dessa que é uma das 7 maravilhas do mundo, eleita em 2007. Uma das 7 maravilhas do mundo. E lá na Catedral Metropolitana, quem está agora é o repórter Danilo Vieira. É um dia para comemorar, não é não, Danilo? Boa tarde. Sem dúvida, Mariana. Boa tarde para você, para todos que estão aqui com a gente. Todo mundo que está aqui na Catedral, é claro, está com a cabeça aí no Cristo, aí no aniversariante. Como você disse, o medo era esse, que hoje fosse chover, fazer frio, porque a semana começou com um tempo muito fechado, mas hoje o tempo abriu. De qualquer forma, os festejos foram mantidos aqui para a Catedral Metropolitana, os primeiros festejos da manhã. A missa solene de aniversário pelos 90 anos do Monumento do Cristo começou às 7 horas da manhã, com a presença de muitos fiéis e do arcebispo do Rio, cardeal Dom Orani Tempesta. Durante a celebração, o Dom Orani falou sobre o processo de construção do Monumento do Cristo Redentor, um trabalho feito com muito esforço, ao longo de muito tempo, foi construído literalmente pedra a pedra e hoje é um símbolo que nos une, nos inspira e nos abençoa. O arcebispo disse também que quando nós brasileiros nos unimos para vencermos as dificuldades, a gente consegue fazer grandes coisas. Depois teve bolo também para comemorar esse momento. E do lado de fora tem uma celebração social, foram montadas tendas para oferecer serviços de cidadania para moradores carentes que vivem aqui nas ruas do entorno e também em comunidades da região. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre a história do aniversariante de hoje, o Monumento do Cristo Redentor. Você vai ver agora a reportagem especial da Lília Teles. O que pode acontecer em 9 décadas de existência? O que o Cristo Redentor viu lá de cima do Corcovado? Mudanças, mazelas, revoluções de uma cidade em crescimento. O Cristo tinha acabado de ser inaugurado quando seu Milton nasceu. Com a memória intacta, ele se lembra dos perrengues para chegar ao Cristo quando era mocinho. A dificuldade financeira da época de garotos, nós íamos a pé. Estrangeiros e tal, que eram poucos, íamos de condução elétrica, trem. E se recorda da elegância do passeio ao Cristo. Todo mundo andava na beca. É uma coisa que todo mundo se arrumava muito bem para o Cristo. Todas essas fotos em preto e branco confirmam. Paletó, gravata, vestidos lindos para visitar o Cristo Redentor. Esses retratos foram garimpados pelo jornalista Rafael Cosme em feiras de antiguidades do Rio. Foram feitas há mais de 70 anos. Relíquias de visitantes felizes dedicadas a alguém. Nesta está escrito, para minha querida mãezinha,
uma lembrança da visita ao Cristo, da sua filha e do seu genro. Rio de Janeiro, 1950. São fotos de muitos períodos diferentes, desde os anos 30 até os dias de hoje. Então, o que eu busco é uma resposta por hábitos e pela evolução da cidade a partir delas. O que as pessoas vestiam, como as pessoas posavam, quais ângulos as pessoas buscavam. E isso vai se transformando ao longo do tempo, né? O que nunca muda é a alegria de enxergar o Cristo de onde quer que se esteja e de qualquer tamanho. Eu moro na Maré e quando eu criança, eu subia para o segundo andar da casa da minha mãe para ver o Cristo, né? O Cristo sempre muito pequenininho, sempre muito distante, né? Eu achava que a minha realidade era muito distante, né? Eu nunca vou conhecer o Cristo, eu nunca vou chegar perto do Cristo. Camila só conheceu de perto aos 20 anos e hoje realiza os mesmos sonhos de pequenininhos. Essa turma da favela da Maré veio pela primeira vez e enxergou beleza entre as nuvens. Valeu a pena. Quero saber quem foi que gostou de ver o Cristo pela primeira vez. Eu. O senhor, que não perdeu o encanto ao longo do tempo, continua sendo admirado por crianças, anônimos e celebridades. Barack Obama, Lady Di, Beyoncé, Papa João Paulo II e Papa Francisco. Todos se renderam à emoção e à beleza que se vê daqui. Eu estou aqui nos braços do Cristo Redentor, bem pertinho da cabeça dele, me sentindo abençoada, completamente emocionada. Nesses 90 anos. E para comemorar 9 décadas desse nosso companheiro, a Globo lança a campanha Abraço, para mostrar as belezas que o Cristo viu e continua vendo nesses 90 anos. E em quase um século, o Cristo também tem suas histórias guardadas. Uma delas revela o toque feminino que existe no Cristo. As mãos do monumento teriam sido inspiradas nas mãos da carioca Margarida Lopes de Almeida. Ela faleceu em 1983, mas contava ao sobrinho Cláudio, com orgulho, essa história interessante. Na capital francesa, Margarida ganhou o concurso das mais belas mãos de Paris e ela adorava ostentar nas fotos da década de 1920. Declamadora e escultora, estagiou nos ateliês mais famosos de Paris, incluindo o de Paul Landowski, escultor do Cristo. Conversando com ela pelo nome e alguma coisa, mas você é brasileira, do Rio de Janeiro? E ela disse, eu acabei de... acho que a Margarida não sabia. Acabei de receber uma encomenda, estou recebendo uma encomenda do Rio de Janeiro para construir o Cristo Redentor, do Corcovado. E vou dar para o seu estágio algum trabalho para você. Então, quando Landowski perguntou o que ela queria fazer, eu disse, as mãos. Então, a Margarida trabalhou na maquete das mãos. A imagem e semelhança das suas. A estrutura de 38 metros de altura, o equivalente a um prédio de 13 andares, é toda em concreto armado e revestida de pedra-sabão. E tem muitas histórias guardadas aqui dentro. A construção do Cristo levou 5 anos, de 1926 a 1931. E nesse período foram muitas demonstrações de devoção e de fé das pessoas que ajudaram a erguer essa figura sagrada. E uma delas está bem aqui, no coração do Cristo. Essa é a única parte interna revestida de pedra-sabão e guarda uma das histórias mais bonitas, envolvendo 2 famílias que trabalharam aqui. O Heitor Levi, que era o mestre de obras da construção, e o Pedro Fernandes Viana, que era o engenheiro fiscal, eles, durante a construção, eles colocaram o nome dos seus familiares dentro de um cilindro de vidro que foi cimentado aqui na parte interna do coração do Cristo Redentor, como um sinal da sua fé e da sua devoção. A gente não se cansa de pedir proteção. Nossa bússola, nossa referência, continua zelando por todos, imponente ali do alto. E lá embaixo, os contemporâneos do Cristo agradecem a parceria. Nasci perto, né? Crescemos juntos. Dali é quase meu amigo, meu parente, meu vizinho.
Que lindeza, né? Ó, você tá aí com o app do G1 na mão? Se não tem, baixa no celular, é rapidinho, porque tem mais curiosidades aqui sobre o Cristo. Porque no G1, o G1 preparou um raio-x do cartão postal. Você viu a reportagem da Lília Telles, né? Ela falando sobre a altura, 38 metros de altura da estrutura. Aqui nessa reportagem do G1, gente, tem mais detalhes interessantes sobre as dimensões. Aqui eu quero destacar para vocês, porque foi o que chamou minha atenção. Olha aqui, ó, braços. Vamos pôr aqui no telão, tô espelhando aqui, ó. Braços têm 57 toneladas, cada um 28 metros de distância entre os braços, mãos 3,2 metros, olha só que o coração que a Lília falou, né? Peso total 1.145 toneladas, é isso aqui, ó, no G1 você encontra essa história do Cristo Redentor, mais detalhes, tem vídeo também, mostra como foi construído, quem projetou e aqui, ó, 90 anos de Cristo, Casa da Moeda lança medalha em comemoração ao aniversário. Baixa aí o app, fica com o app na mão e olho aqui no JH, tá? Só acessar g1.com.br, essa e muitas outras informações sobre o Cristo você encontra aqui no nosso aplicativo. Vamos continuar aqui? Falei do G1, de olho também no JH. Falar de Fundo Monetário Internacional, o FMI, que disse que a economia global está desaquecendo por causa do avanço da pandemia e por problemas no abastecimento. Então, o fundo rebaixou a previsão de crescimento mundial para 5,9%, abaixo dos 6% que foram projetados em julho. E também a do Brasil, né, onde a queda é maior ainda, de um crescimento de 5,3% para 5,2% este ano. Para o ano que vem, a previsão do FMI também não é otimista aqui para o Brasil, não. O fundo reduziu a estimativa de crescimento de 1,9% para 1,5%. Essa projeção para o Brasil vai na contramão da perspectiva de crescimento para países emergentes e em desenvolvimento, exportadores de matéria-prima. E em tempos de gasolina cara, tem muita gente trocando o carro por uma bicicleta elétrica. As vendas dessas bikes aí até setembro já foram maiores do que em todo o ano passado. O Fábio chegou de carona à loja de bicicletas elétricas. Sabe por quê? Vendi o carro para poder mudar de vida mesmo e comprar uma bike elétrica para poder trabalhar e o dia a dia também. Já tinha 6 meses que ele não enchia o tanque e agora vai dar tchau de vez para o posto de gasolina. O equivalente hoje a 1 litro de gasolina, as pessoas abastecem a bicicleta há 1 mês na tomada. É muito baixo o consumo. Essa economia tem ajudado a impulsionar as vendas. Segundo a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, em 2019, foram vendidas quase 3.800 bicicletas elétricas. No ano passado, quase o dobro. E até setembro deste ano, as vendas já superaram as de todo o ano passado. A rede de farmácias substituiu as motos por bikes elétricas e reduziu em 20% o custo com entregas. Iniciamos o projeto lá em maio, com 3 bicicletas e 3 office boy. Hoje já estamos com 71 office boy, 54 bike. A pandemia também impulsionou as vendas. As pessoas que tinham que utilizar metrô ou transporte público, ônibus, transporte em massa, começaram a buscar soluções onde eles podiam se locomover de uma forma individual. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, as bicicletas elétricas devem ter potência de até 350 watts e velocidade máxima de 25 km por hora, a mesma de uma bicicleta comum. É obrigatório ter indicador de velocidade, campainha, sinalização noturna e retrovisores. O condutor também precisa usar capacete e tem que seguir pela ciclovia ou, na falta dela, pelo acostamento. Não existe restrição de idade para pilotar uma bicicleta elétrica e também não precisa ter habilitação. Mas no trânsito, além do bom senso, é necessário lembrar das leis. E quando se trata de bicicleta, uma delas é a mais importante para a segurança. O maior sempre tem que dar passagem para o menor. A legislação precisa mudar para incluir tudo que a gente tem de transporte, né, de veículo elétrico que a gente tem hoje, né? É uma gama muito grande, né? Mudou muito, né? O Carlos e os 3 filhos só andam de bike, mas sabem que é preciso estar sempre atento à segurança. Infelizmente, o ciclista não é respeitado no trânsito e também não temos ciclovias nem ciclofaixas suficientes para nos atender. Então, o que eu oriento a eles é que respeitem os sinais de trânsito, andem perto do meio-fio. Fazendo isso, eles vão diminuir demais a chance de
ter algum acidente. O governo do Paraguai informou que vai expulsar 6 brasileiros presos na cidade paraguaia de Pedro Juan Cabaleiro. Esses brasileiros são suspeitos de envolvimento naquela chacina que matou 4 pessoas. A gente vai falar com o Martim Andrada, que está acompanhando as investigações desse caso. Então, expulsão, Martim, é que vai acontecer. Boa tarde. É isso, Maju. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Os brasileiros devem ser expulsos nos próximos dias aqui do Paraguai. Eles devem ser entregues, inclusive, à Polícia Federal aqui na fronteira. O governo do Paraguai, há mais de 3 anos, tem adotado essa medida porque ela é mais rápida e menos burocrática que a extradição. Esses 6 brasileiros, eles foram presos na zona rural de Pedro Juan Cabaleiro, cidade vizinha a nós aqui em Ponta Porã, ontem de manhã. Eles foram presos, então, e foram levados, estão presos no Paraguai, estão presos na delegacia e aí estão aguardando essa expulsão, né? Essa chacina, ela foi no sábado de madrugada aqui em Pedro Juan Cabaleiro. 4 pessoas saíam de uma festa e foram abordadas pelos pistoleiros, foram fuziladas, entre elas aí 2 brasileiras, uma de Mato Grosso do Sul e uma de Mato Grosso, além da filha de um governador aqui do Paraguai. O alvo, segundo a Polícia Nacional do Paraguai, era um homem que estava com eles, né, que estava aí, que também foi executado, porque, segundo a polícia, ele tem envolvimento com o narcotráfico aqui na região de fronteira. Uma outra brasileira, a Rafaele do Nascimento Alves, ela foi atingida, ela está internada. Hoje cedo, a polícia, o chefe das investigações, chegou a dar uma entrevista para a TV paraguaia, afirmando que ela teria morrido. Mas logo depois, um outro colega dele, uma outra autoridade paraguaia, foi à mesma televisão aí, justamente para negar. Disse que a Rafaele não tinha morrido. A gente entrou em contato com o hospital, ela está internada e passa bem, não teve nenhuma intercorrência, viu, Maju? Eu volto com vocês aí. Que bom, então. Obrigada, viu, pelas informações, Martim. Olha, a seguir, um novo caso de violência policial contra um negro que chocou os Estados Unidos. Também tem a passagem de um ciclone nas Filipinas, os estragos da chuva na região metropolitana de Vitória e a Anne Lotterman para falar como é que fica o tempo em todo o Brasil ainda hoje. Já, já. Voltamos para falar de um novo caso de agressão policial contra um negro que deixou americanos estarrecidos, a gente aqui também. As autoridades de Dayton, no estado de Ohio, estão investigando a abordagem de 2 policiais a um homem paraplégico. Ele foi arrastado para fora do carro para ser revistado. Vou falar então com o nosso correspondente em Nova York, volto a falar com ele, o Felipe Santana. Felipe, conta tudo pra gente, porque as imagens são muito chocantes, a gente fica assim, é uma desumanização total. Vai lá, Felipe. Oi, Maju, boa tarde outra vez. O Clifford Owen, que é esse cidadão negro, entrou com uma reclamação hoje na NAACP, que é uma organização aqui nos Estados Unidos que defende os direitos das pessoas negras. Eles vão investigar o que aconteceu e decidir os próximos passos. Mas o advogado dele diz que o plano é entrar na justiça contra a polícia dessa cidade de Dayton, em Ohio, que é uma cidade de pouco mais de 150 mil habitantes. Tudo aconteceu no dia 30 de setembro, mas só agora o vídeo que a gente vai mostrar foi revelado. Ele foi gravado pela câmera que fica no uniforme de um dos policiais. A polícia ainda não se manifestou sobre o incidente e nem identificou publicamente os 2 policiais envolvidos. A polícia disse que recebeu um chamado de suspeita de uso de drogas. Chegando lá, viram um carro de luxo, branco, saindo de uma casa. Quem estava dirigindo era Clifford Owensby, de 39 anos, um cidadão negro. No banco de trás estava o filho dele, de 3 anos de idade. A polícia puxou a ficha criminal dele e disse que detectou que ele tinha histórico de porte de armas e drogas. Também disse que o carro tinha película mais escura do que o permitido. E o filho não estava amarrado numa cadeirinha. Os policiais requisitaram um cão farejador para inspecionar o carro. E voltaram até a porta do motorista. Lá o policial diz: "Por favor, saia do carro." Clifford responde: "Eu não posso sair, sou paraplégico." O policial diz: "Eu vou te ajudar a sair." Clifford diz: "Eu não acho que isso vá acontecer." Eles começaram a discutir e Clifford continuou a dizer: "Eu não posso sair do carro porque eu sou paraplégico." E completou: "Se você colocar as mãos em mim, vai ter que responder na justiça."
Clifford liga para alguém que mora na vizinhança e pede para irem até lá e filmar o que está acontecendo. O policial diz: ou você coopera ou vou te arrastar para fora do carro. Ele pega no pulso de Clifford. Clifford continua: eu sou paraplégico, você pode me machucar, não faça isso. O policial diz que Clifford está tornando tudo mais difícil. Depois a polícia disse que Clifford botou a mão no volante e isso significa que resistiu. Os dois policiais arrastam o homem para fora do carro, o seguram pelo cabelo. No chão, ele grita por ajuda. Alguém me ajude, sou paraplégico. Os policiais gritam: pare, pare. Ele continua a dizer: eu sou paraplégico, eu posso morrer. Completa: chame a polícia de verdade. Os policiais algemam Clifford. A polícia diz que depois o cão farejador encontrou $22 mil no carro e que, segundo o cão, o dinheiro teria estado em contato próximo com drogas ilícitas. O Clifford foi levado para o hospital, liberado logo em seguida. Ele foi acusado de 2 contravenções: película nos vidros do carro e falta de cadeirinha para o filho. Ele não foi acusado de nenhuma contravenção envolvendo drogas. O advogado de Clifford diz que não é nenhum crime ter $22 mil no carro, Maju. Gente, vamos lá. E assim, parece que o caso George Floyd não ensina ainda muito, né? O tipo de abordagem, o tipo de, enfim, de tratamento. Obrigada, viu, Felipe? Olha, 9 pessoas morreram e 11 estão desaparecidas nas Filipinas depois da passagem do ciclone tropical Compasso. Segundo a agência de meteorologia lá do país, o ciclone provocou fortes chuvas que levaram a enchentes e deslizamentos de terra. 1.600 pessoas tiveram que deixar suas casas. Esse ciclone atingiu ventos de até 100 km por hora. As Filipinas são um arquipélago com mais de 7.600 ilhas que são atingidas por cerca de 20 tempestades e tufões, isso todos os anos. E ainda falando de desastres naturais, 15 pessoas morreram e 13 estão desaparecidas depois que fortes chuvas atingiram a província de Shanxi, no norte da China. Essas enchentes fizeram com que 120 mil pessoas precisassem sair de suas casas. 19 mil prédios e casas foram completamente destruídos e 18 mil ficaram estragados. As chuvas também levaram à perda de 190 mil hectares de plantações e interromperam as operações de minas de carvão. Essa paralisação ocorre no momento em que o governo chinês está tentando lidar com a escassez de energia na indústria e até em algumas residências. Segundo as autoridades locais, Shanxi, que normalmente é uma região muito seca, vem sofrendo com a maior quantidade de chuva já registrada para um período de outono. E aqui no Brasil, chuva provocou estragos na região metropolitana de Vitória. A Defesa Civil do Espírito Santo emitiu um alerta para 19 municípios do estado. Na ilha, formada na avenida principal desse bairro da cidade de Vila Velha, o carro quebrado aguarda o resgate. Para esse não deu tempo, o barranco cedeu. Sobre 2 rodas, o desafio é ainda maior. Quem não tem carro nem moto chega em casa abrindo caminho na enchente. E muitas vezes, dentro de casa, também é preciso molhar os pés. Olha como é que tá as casas. As casas com os móveis tudo suspensos, isso é em Marataízes, aqui no Espírito Santo. Difícil chegar, arriscado sair de casa. Choveu a noite toda, né? Você não sabe o que é valão, o que é estrada. Aqui onde eu moro é assim. Nas cidades da região metropolitana de Vitória, em muitos bairros, córregos, rios e valões transbordaram. Nosso carro mais alto atravessou o alagamento e chegou até a rua alagada do hospital, onde 4 mulheres grávidas precisaram ser transferidas por causa da chuva. A chuva é constante, diminui um pouco, volta mais forte, mas não para. Está assim desde domingo aqui na região metropolitana de Vitória. A Defesa Civil emitiu um alerta para 19 cidades. Hoje, às 9 horas da manhã, olhando do alto, mal dava para ver Vitória, encoberta pelas nuvens. Na cidade de Cariacica, na região metropolitana, a Defesa Civil registrou 157 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. A estratégia para evitar prejuízo é a mesma de sempre.
levanta os móveis porque é dia de chuva forte. Fica vigiando a enchente. Tem que levantar, porque se não levantar estraga tudo, né? A gente não pode ficar comprando, não tem dinheiro para ficar comprando essas coisas. Até agora, 12 pessoas tiveram que sair de casa por causa da chuva no Espírito Santo. Pois é, e a Anne deu alerta dessa chuva forte ontem aqui no JH. Anne, boa tarde. E aí, pode chover ainda por lá? Na região tem mais chuva a caminho? Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, gente, ainda pode chover forte sim, mas não exatamente como foi ontem, não tão forte assim, tá? E essa chuva no Espírito Santo só perde completamente a força a partir de amanhã. Onde pode chover forte hoje ainda é em Florianópolis, que está aí na sua tela agora. De ontem para hoje, inclusive, tivemos grandes volumes em toda a grande Florianópolis. Chuva do mês todo caiu assim em 24 horas. E hoje a máxima não deve passar dos 21 graus. Em Brasília, a chuva é mais isolada, mas onde cair, ela pode ser forte sim. Máxima de 28 graus. E depois de dias seguidos com tempo fechado e frio, hoje, no último dia do feriado, o sol voltou a aparecer na capital paulista, onde a máxima não deve passar dos 24 graus. E no Rio de Janeiro, onde está sendo comemorado hoje também os 90 anos do Cristo Redentor, o sol está tentando aparecer no meio das nuvens, está ali bem tímido, máxima de 26 graus no Rio de Janeiro. Hoje o tempo vai ficar firme nessa área aqui, ó, gente, ó, do Rio Grande do Sul, Paraná, interior de São Paulo e grande parte de Mato Grosso do Sul. E também de Alagoas até o sul do Amapá. Em Vitória e Belo Horizonte, a máxima é de 23 graus. Em Curitiba, 20. Cuiabá, 35 graus, 34 em Palmas, 31 em Salvador, Natal e também Fortaleza. Manaus e Rio Branco com máxima de 34 graus. Mesmo com chuva, esquenta agora essa época no norte, né, Maju? É isso mesmo, eu vi 36 lá em cima. E, Anne, hoje muita gente ainda pega estrada, né? Porque amanhã o pessoal volta a trabalhar, pode ser remotamente ou presencialmente. Como é que fica a previsão para quarta-feira? Vamos lá, vou contar tudo. Olha só, gente, quem deixou para pegar a estrada amanhã cedinho precisa tomar cuidado com as pistas molhadas, porque tem previsão de chuva em grande parte do Brasil, com destaque para toda essa área amarela aqui, onde ela pode ser forte. E tem riscos de temporais nas regiões em laranja, no sul da Bahia, norte de Minas, até a pontinha aqui de Mato Grosso, onde ela pode ser bem encorpada, tá? E no oeste, pegando também o noroeste ali do Rio Grande do Sul, é onde também tem previsão de temporais. Ao longo dessa semana, até domingo, a chuva ela chega em praticamente todas as regiões do Brasil. Só no Nordeste é que ela perde força, até porque essa é a época de pouca chuva na região. E aí, quanto mais azul escuro e rosinha aqui em Minas, maior então é o volume de chuva. Em Campo Grande, chove forte entre quinta e sexta-feira, principalmente, olha só, 20 e 25 milímetros. Florianópolis, a chuva perde força então a partir de amanhã, mas volta a se intensificar na quinta e na sexta-feira, principalmente. Máxima de 23 na quarta-feira. Porto Velho, calorão e pancadas de chuva até sexta-feira. Sol, calor e tempo firme, principalmente no Nordeste, tá? Aracaju, a máxima, gente, é de 32 graus. São Luís também, Maceió, 31, em Belém, 34 e Porto Alegre, 29, todas com tempo firme, mas destaquei ali o Nordeste, porque realmente foi a região que quem estava no Nordeste nesse feriadão aproveitou, né? Se deu bem, né, Anne? Se deu muito bem. Porque tempo firme, feriado. Exatamente. E, Anne, aproveita que você falou do Nordeste, é pra lá que a gente vai. Vamos. Agora vem comigo aqui, ó, porque quem mora no Nordeste ou viajou pra lá pra curtir o feriado, encontrou essa água quentinha, tempo firme em boa parte do litoral, como a Anne mostrou aqui. E é o que acontece, gente, lá em Fortaleza. Vou pra lá falar com o Alessandro Torres, que está na Praia do Futuro, lotada de gente, uma das praias mais frequentadas aí do estado. Alessandro, faz inveja aqui pra gente, que tá aqui em São Paulo trabalhando. Conta. Você também tá aí trabalhando, né? Mas com esse visual maravilhoso. Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a todos. É melhor trabalhar assim, né? Maju, muita gente realmente procurando as praias aqui em Fortaleza e a maioria vem para as barracas de praia que estão seguindo protocolos contra a Covid. Por exemplo, elas só podem atender até 50% da capacidade, tem também limite de 8 pessoas por mesa. As pessoas fora das mesas, enquanto não estiverem consumindo, devem usar máscara. E segundo a Associação dos Empresários aqui da Praia do Futuro,
a expectativa é receber o dobro de clientes em relação a finais de semana comuns da pandemia, né? Ao longo do feriado, de sexta até hoje, eles estimam que 250 mil pessoas passem por aqui. Quem veio encontrou exatamente o que queria. Muito sol, a água do mar, que aqui é tradicionalmente morna, né? Tá uma delícia para quem quer relaxar um pouco nesse feriado. E as praias do Ceará foram mesmo destino para muita gente, porque, olha só, no litoral, a ocupação dos hotéis está em torno de 90%. E aqui em Fortaleza, a ocupação hoteleira está em torno de 70%. Claro que essas pessoas devem aproveitar a praia, mas lembrar também de manter o distanciamento, todos os cuidados contra a Covid, porque melhor do que se divertir é se divertir com segurança. Um visual desse, muito melhor, né, Maju? Muito melhor, falou tudo. Obrigada, viu, Alessandro, pelas informações. Vou agora para Bahia, para ver como é que tá o feriado por lá. Mauro Anchieta está numa das praias mais famosas de lá, que é banhada pela Baía de Todos os Santos. Mauro, conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde de feriado para todo mundo. Pois é, a praia do Porto da Barra é uma das mais frequentadas aqui em Salvador, por moradores e visitantes também, porque, como o nome já diz, fica na Barra, uma região turística e de fácil acesso. Nos fins de semana e feriados, a Guarda Municipal faz um controle para tentar manter a praia com, no máximo, 80% de ocupação. O porto é uma enseada de águas cristalinas e tranquilas, porque já está dentro da Baía de Todos os Santos. Não é uma praia de mar aberto. Além disso, gente, tem a riqueza histórica, né? Foi aqui que Tomé de Souza e seus homens desembarcaram em 1549, com a missão de construir Salvador, a primeira capital do Brasil. O Porto da Barra está situado entre dois dos fortes construídos pelos portugueses para proteger a cidade. O Forte de Santa Maria e o de São Diogo foram erguidos no século XVII e preservam a arquitetura original. Hoje, esses fortes abrigam museus e cafés e são muito visitados. Essa beleza toda já foi reconhecida internacionalmente. Em 2007, o jornal inglês The Guardian elegeu o Porto da Barra uma das 10 praias mais bonitas do mundo. Merecido, né, Maju? Merecidíssimo. Aproveita a vista aí por mim, Mauro. Um beijo para você, bom feriado, bom trabalho. Ó, deixa eu falar aqui sobre G1, dar mais uma dica para você. A gente está falando de feriado, né? A gente pode entender aqui no G1, se você não tem o app, baixa aí no celular, tá? Tem uma reportagem legal que é Entenda como surgiu o feriado aqui de 12 de outubro, né, de Nossa Senhora Aparecida. Escolha da data, é muito legal isso, porque já tinha sido definida uma data no catolicismo, né, como ela padroeira do Brasil, em 1930. Aí depois foi em 1980, quando o Papa João Paulo II veio aqui visitar o Santuário de Aparecida, nessa época aí que o general João Batista Figueiredo sancionou a lei que declarava a data como feriado nacional. Então tem aqui as imagens, olha o Papa João Paulo aqui acenando para os fiéis durante a passagem em Aparecida lá em 1980. Então você pode acessar isso aqui, ó, no app do G1, fica de olho no JH e no app do G1. E ó, a Profissão Repórter de hoje mostra o desafio de brasileiros que precisam viver numa terra que está virando deserto. Porque o deserto aqui é por quê? Porque não tem uma plantação. Quem é que vai plantar milho aqui? É o sal. E essa terra aqui ela não produz nada. É que a área em processo de desertificação é a mais povoada do mundo. Eu tô com sede. Me ajude então com sede. Vem ver contar aqui. E é nesse solo duro que Daniela, a neta do seu Cício, brinca quando volta da escola. Um dia desse vai chover e tudo vai florescer novamente. Hoje, depois de Verdades Secretas, no penúltimo Profissão Repórter da temporada. Gente, agradeço a companhia, ótimo feriado para vocês. O JH vai ficando por aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional, que começa mais cedo hoje, às 8 da noite, horário de Brasília. E para rever as nossas reportagens, vai lá ao Globoplay. Boa tarde, bom feriado e até amanhã.